Olá, acredito que você, como eu, tenha uma vez ou mais em sua vida se perguntado como alguém consegue se manifestar de forma clara e sem nervosismo perante outras pessoas. Seja em frente a colegas de trabalho, seja numa palestra de grande vulto, conferências e etc., sempre nos passa pela cabeça como é que aquela pessoa conseguiu transpor os limites do nervosismo, quais são as técnicas que ela utiliza para conseguir se manifestar bem, para transformar a sua palestra em algo interessante de ser assistido e, em principal, como repassar essa mensagem de maneira a fazer com que essa mesma palestra possa refletir nas pessoas como um novo comportamento ou uma nova maneira de ser pensada. Então, pensando em responder essas perguntas, eu adquiri recentemente um livro chamado O Segredo para Apresentações Irresistíveis, que é escrito pelo Bob Harvey, que é um escritor norte-americano com um vasto conhecimento nesse sentido. Nós sabemos que mudar de postura, mudar de posição, seja na escola, seja em casa, seja na empresa que você trabalha, em qualquer lugar, vai ter reflexos imediatos ou posteriores, dependendo da mudança que foi feita. Então, nesse livro, o autor vai trabalhar a parte psicológica do palestrante, né, do potencial palestrante, no tocante aos riscos inerentes à fala pública, ao falar em público. Então, um dos primeiros riscos que ele falará é o risco de se expor. A pessoa tem preocupação em expor a sua voz, expor a sua postura, com medo de retaliação, ou seja, aquela pergunta básica: o que as pessoas vão achar? O que de fato eu vou transmitir? Será que eu terei domínio perante a plateia durante o meu relato? Então, em vez de tratar isso simplesmente como um risco que pode deteriorar a sua relação com as pessoas, o autor diz o seguinte: não trate isso como um risco, trate isso como uma oportunidade. Você no início ficará um pouco nervoso, você errará, você trocará palavras, você usará um vocabulário distinto do que você de fato desejaria utilizar, mas depois, com o passar do tempo, você vai conseguir construir com certeza uma boa imagem perante seus colegas. Eles terão a capacidade de interpretar você como um profissional que domina determinadas áreas do conhecimento. Enfim, você aumentará o conhecimento sobre si mesmo também. Então, a dica do autor é essa: converter riscos em oportunidades. Já estamos acostumados a cumprir horários, a cumprir normas, cumprir leis, cumprir uma série digamos, de regras sociais, regras morais, éticas e etc., em prol de que nos encaixemos a um grupo e possamos exercer com uma determinada paz e sincronia as atividades que nos são legadas. Então, o autor fala: em vez de você achar que deve ficar simplesmente passivo, simplesmente calado no seu canto durante uma reunião, ou mesmo na escola, ou em uma conferência onde há oportunidade da fala para a plateia, por exemplo, tome a iniciativa, seja diferente, pega o microfone, começa a falar, tente explicar. Se você vê que alguma coisa de fato merece o seu ponto de vista, não hesite. Comece a se manifestar e as pessoas com certeza começarão a agir de maneira diferente com você. Claro que isso tudo com sensatez suficientes e técnicas que a gente vai discutir com o passar desse vídeo. Todos os fatos que ocorrem diariamente conosco, nós tendemos a reconhecê-los, a julgá-los como fatos errados ou fatos corretos. Ou seja, perante o pensamento do autor, eu também comungo da mesma ideia. Não é interessante que você pegue eventos do dia a dia e julgue-os. Na realidade, nós podemos fazer o seguinte: a gente se abstrai desses erros e acertos e começa a olhar as coisas como eventos. Então, a partir do momento que você delineia esse tipo de estrutura, você pega cada coisa que você já fez na vida e trata como um evento de forma objetiva, sem os vícios de achar que foi um erro aquela escolha da namorada ou do namorado que você teve, ou do emprego que você deixou, ou de algo que você vendeu.
Você simplesmente pega aquele evento e tenta extrair dele o melhor que ele pode oferecer para você. Até porque à época ele poderia ser, entre aspas, um erro, mas hoje ele poderia ser um acerto. Então o palestrante diz isso. Em vez de você ficar colecionando opiniões, julgamentos ou pré-julgamentos em cima de determinados eventos, colocando-os como erros e acertos, simplesmente comece a palestrar, e aqueles erros, entre aspas, nada mais são do que treinamentos que você está encarando para poder falar bem num futuro não muito distante. Esse é outro risco convertido em oportunidade. Em vez de pensar que as pessoas já sabem o assunto, que você vai chover no molhado, simplesmente pense, eu posso encontrar outros pares, pessoas que vão incrementar o que eu estou falando, o que eu potencialmente falarei. Por quê? Porque ninguém domina tudo. Então, um determinado indivíduo vai fazer um repasse para você, vai participar. Se ele for com a sua cara, como a gente fala, com certeza ele vai querer ajudar e não depredá-lo durante a sua palestra. O que essas três coisas têm em comum? O palestrante que escreve o livro diz o seguinte, seguindo a regra de Aristóteles, nós temos início, meio e fim. É uma coisa óbvia? Sim, aparentemente é uma coisa óbvia, mas esse é o intuito das nossas pesquisas, das leituras que fazemos. Nós estudamos o complexo para que possamos transmiti-lo de forma simplória, entre aspas. Então, Aristóteles dizia, você tem início, meio e fim para os seus relatos. Mas isso não significa que você vai ter que seguir exatamente essa ordem cronológica. Você simplesmente pode começar pelo fim, abordando logo a conclusão. Você pode começar pelo meio, você pode começar pelo início. Então, da mesma maneira, o relato da Caixinha dos Dourados pode nos fazer pensar dentro da regra de 3 de Aristóteles. Ela chega na casa dos ursos, existe um prato de sopa ou de mingau muito quente, depois ela vai tomar o mingau muito frio, não gosta de nenhum dos dois, e finalmente ela consegue ter prazer em beber a sopa que não estava nem muito quente nem muito fria. Do mesmo jeito, são as sinfonias de Beethoven. Ou seja, nós temos um som contraposto a outro som, aí tem a finalização. O autor até coloca ele tenta repetir essa sonoridade no livro. O que importa é que, da mesma maneira que nós temos as regras de 3 de Aristóteles, um argumento, um contra-argumento e uma conclusão, isso também Hegel fala sobre isso, outro filósofo. Na Caixinha dos Dourados temos a mesma coisa, nós temos um extremo, temos outro extremo e temos um meio termo. Em Beethoven, da mesma maneira, ele nos leva a ouvir um som grave, depois um som agudo, depois um som que funde esses dois extremos de som. Então, todos os seus argumentos, segundo o que o autor coloca, devem trabalhar dessa maneira, aristotelicamente, a questão do equilíbrio. Você faz um argumento, contra-argumenta, mas retoricamente faz a plateia chegar a uma conclusão. Em vez de você ficar lá repetindo exaustivamente cada slide, o que está escrito, colocar gráficos, que as pessoas não conseguirão ver esses gráficos a uma certa distância, em vez de você fazer isso, você vai trabalhar com uma carga emotiva. Você vai trabalhar a plateia como se ela fosse um conjunto de crianças ali lhe ouvindo. Em vez de você colocar aquele monte de tópico, aquelas palavras que talvez geralmente só você entenda de fato, pois você produziu aqueles slides, você simplesmente, em vez de colocar dados estatísticos, a quantidade de idosos que precisam de visita em um hospital, etc., ou num asilo, você simplesmente coloca a foto de um senhor, de um velho, sentado em um banco de uma praça, e coloca "estou só". O texto está lá, claro, a imagem fala muito mais do que se você colocasse aqueles tópicos. Crie as histórias de maneira simplória, de maneira agradável, de maneira que essas pessoas sintam-se cômodas, confortáveis para ficar ali ainda ouvindo você. Elas não criem ojeriza daquele monte de slides que vai retirar o foco.
Nesse momento, eu estou trabalhando a forma, digamos, auditiva do meu ouvinte. Claro que tem a parte visual também, mas aqui prevalece é auditiva, porque eu falo mais do que me movo, do que exibo imagens, etc. Então, para evitar que o palestrante retorne aos moldes daquele professor clássico, que todas as vezes que tinha que fazer um repasse para a turma, ele tinha que virar de costas para escrever no quadro de giz, e assim fazendo com que a plateia se distanciasse um pouco dele. Hoje, nos padrões modernos, o palestrante, quando ele joga um gráfico ou alguma mensagem em um slide que não é muito inteligível para a plateia, ele está, de certa forma, metaforicamente virando de costas para a plateia, se desconectando dela. Ela estava apaixonada por ele, teoricamente. Ele quebrou aquele laço para jogá-la em outra forma de aprendizado, que é a forma visual. Ou seja, em vez de você fazer essa quebra drástica no meio da sua palestra, coloque uma imagem estática, como eu falei, por exemplo, de um senhor sentado na praça. Aguarde alguns segundos, quando as pessoas vão começar a descobrir o que aquela imagem quer falar. Elas vão ver que alguém está solitário numa praça lá, e depois comece a falar. Ou seja, você deu tempo para que as pessoas se adaptem àquela forma de aprendizado e voltou sem quebrar drasticamente para a forma auditiva, ou seja, a forma da fala. É aprender fazendo. Workshops. Na minha área, que é uma das áreas que eu trabalho, no caso, que é a área da computação, nós sempre fazemos workshops, prestamos cursos ou participamos de cursos, palestras, etc., cujos cursos, não raro, têm oficinas. Então, além da parte visual, os textos, os livros que são exibidos lá, os slides, temos o aprendizado pela forma auditiva, que é a que eu estou usando aqui em evidência, que é a fala, e temos também a parte sinestésica, ou seja, os palestrantes, os organizadores, eles criam oficinas para que nós possamos aprender fazendo. Evidentemente que lá na sua plateia vai haver pessoas que aprendem de uma maneira mais rápida do que aprendem em outra. Então, pensando nisso, o autor explana sobre essas três formas de aprendizado e como trabalhá-las de forma equilibrada, para que você não quebre o vínculo que você potencialmente criou com a sua plateia. Você sempre deve pedir, como eu falei antes, para que alguém monitore, ou vários colegas seus monitorem o comportamento da sua plateia, tentem ouvir o que as pessoas estão comentando a respeito da sua apresentação. Você fazer vídeos, se possível, em vários ângulos, para que você estude os depois, a forma como o seu corpo se comportou, como a sua fala se comportou, o timbre de voz, o vocabulário utilizado, enfim, todas essas técnicas estão na parte final do livro. Espero ter colaborado aí para que vocês possam se manifestar. Sei que eu não sou nenhum perito ainda no assunto, mas estou, como vocês, tentando. E espero revê-los aqui para que a gente trabalhe com outros livros também, dentro da área da comunicação, da filosofia, da computação, da história e de várias outras áreas que eu geralmente me interesso. Então, muito obrigado, tenham uma ótima semana e um abraço forte. Não esqueçam de visitar o meu site.